Jesus. Amém, irmãos? Chegamos no último dia da festa. E o tema dessa conferência, vocês me ajudem aí, qual foi o tema da conferência? Amém, o fogo não se apagará. E o tema da mensagem de hoje vai ser: o Espírito concluirá a obra de Deus. Amém? Vamos falar o tema? O Espírito concluirá a obra de Deus. Agora abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Zacarias, o último livro do Velho Testamento, aí vizinho de Mateus, tá? Ó Senhor Jesus. Mas eu sei que vocês sabem disso. Amém? Capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Amém. Irmãos, nós louvamos o Senhor por tudo o que o Senhor falou para nós nessa conferência. Nós estamos, na verdade, nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor. E nós precisamos estar preparados para o dia do Senhor. Deus, Ele precisa de uma geração, no meio de uma geração corrupta e perversa, no mundo de hoje, onde a iniquidade tem aumentado excessivamente. Mateus capítulo 24 fala sobre isso, e diz que nos últimos dias a iniquidade ela vai aumentar a tal ponto que o amor de quase todos os filhos de Deus esfriará. Essa é uma palavra profética. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que está escrito na Bíblia como profecia vai acontecer. Então, nesses dias de hoje, o amor dos irmãos, o amor dos cristãos está esfriando a cada dia. E nós precisamos ser aqueles que perseveram até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas Deus Ele nos juntou na vida da igreja, e Ele quer que a nossa luta seja uma luta unânime. Nós temos que lutar juntos pela fé do Evangelho. E é lutando por essa fé, como um exército, é que nós vamos estar sendo guardados desse mundo. Então, quando o exército está na luta, na frente de batalha, os soldados não têm tempo de pensar em outra coisa, a não ser se defender e atacar. Então, nessa conferência foi feito um clamor a todos vocês, para que nesse ano de 2018, que é o ano da propagação do Evangelho, todas as igrejas, todos os irmãos, sejam aqueles mais experientes, ou os jovens, os adolescentes, até as crianças. Vocês sabem, nós temos um período chamado período especial nessa conferência, não sei se vocês sabem disso, que vai da faixa dos 8 até os 10 anos de idade, e essa faixa etária também está sendo preparada para pregar o Evangelho. Então nós estamos conclamando todo o povo de Deus, para juntos nós lutarmos pela fé do Evangelho, e apressar a volta do Senhor. Mas irmão, tudo isso não feito de maneira desordenada. Nós não vamos sair por aí lutando, feito doido, sem saber a direção que o Senhor tem dado. Vamos lutar unidos, vamos lutar em unanimidade, como uma só alma,
para que nós tenhamos poder de vencer o inimigo. Sozinho nós não venceremos, mas nós estamos no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo pode vencer e vai vencer o inimigo. Então todas essas mensagens que foram dadas no decorrer desses 3 dias aqui, na conferência, principalmente os 2 dias anteriores, eu preciso passar para vocês uma visão panorâmica, para que vocês possam entender e a gente entrar nessa mensagem de hoje. Primeira mensagem que nós ouvimos na sexta-feira à noite, ela falava de quê? Lembra o tema? Primeira mensagem: como está a chama do Espírito em mim? Vocês vão me ajudando na mensagem, tá? Eu quero perguntar: como está a chama do Espírito em você nessa manhã? Eu queria que você desse um amém, e vai ser o seguinte: dependendo do seu amém, é como vai estar a chama do Espírito no seu interior, tá bom? Então eu vou perguntar: como está a chama do Espírito no seu interior nessa manhã? Aleluia! Então o Senhor nos trouxe aqui para acender a tocha do Evangelho. E eu creio que aqui todos nós acendemos a nossa tocha. Nós vamos sair dessa conferência cheios de encargo pela palavra do Senhor e vamos pregar o Evangelho. Então essa foi na primeira mensagem, o Chico Zé nos falou dessa questão de como é que nós estamos em relação à nossa tocha e como deve estar a nossa tocha acesa para propagar esse Evangelho. Nós temos que ser, irmãos, sabe, como aqueles que são loucos pelo Senhor. A tocha, quando ela está acesa em nós não ficamos muito cavalheiros, não ficamos muito tradicionais, mas nós ficamos loucos pelo Senhor. E onde nós chegamos, nós queremos falar do Senhor, nós queremos pregar o Evangelho para as pessoas. Essa é a forma como a tocha deve estar em nós. Cada pessoa que encostar em você, ela precisa ser incendiada pelo fogo do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Nós vimos também, eu quero pular da segunda para a terceira mensagem, para seguir na sequência, porque na verdade a gente mudou um pouco, porque nós queríamos que ontem à noite nós falássemos a mensagem sobre a nossa identidade e a nossa missão, para dar, né, um entusiasmo maior na questão do CEAP, né, do chamamento para o CEAP. E graças ao Senhor, nós tivemos uma turma muito boa ontem à noite, né, que vai fazer o CEAP. E aí, irmãos, o Carlos Silva falou sobre esse ponto. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa missão? Você precisa saber, tem que ficar bastante claro que você não é uma pessoa comum. Você não é qualquer pessoa nesse mundo, você não é apenas uma criatura de Deus. Um dia o Evangelho chegou até você e o Espírito de Deus entrou dentro de você. E esse Espírito, ele regenerou você. E você nasceu de novo. E você agora tornou-se um filho de Deus. Diga assim: eu sou um filho de Deus. Ó Senhor Jesus, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias é um dos grandes profetas. Ele está logo aí depois de Isaías, é quase no meio da sua Bíblia, tá? Então abra no livro de Jeremias e vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 1, tá? Abriram? Preste atenção quem você é. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Amém? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei,
e te constituí profeta às nações. Diga assim: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor me conheceu. E antes que eu saísse da madre, o Senhor me consagrou e me constituiu profeta às nações. Essa é a sua identidade. Você pode até pensar que a sua história começou quando você nasceu da sua mãe, ou a sua história espiritual começou quando você recebeu o Evangelho, mas a Bíblia fala que Deus já tinha conhecido você muito, muito antes. Você não é qualquer pessoa. Fala para o irmão do seu lado: você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus. Amém? Quando nós temos a clareza de quem nós somos e de qual é a nossa missão, nós passamos a ter um foco na nossa vida. E nós jogamos fora tudo aquilo que nos atrapalha da nossa missão. Tudo aquilo que nos distrai. E eu quero falar para vocês, jovens, vocês precisam estudar, vocês precisam trabalhar, vocês precisam casar. Querem casar? Ter família, seguir a sua vida normal, mas em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Deus está contando com você. No meio de uma geração tão corrupta, tão perversa, onde a iniquidade aumenta a cada dia, onde as pessoas blasfemam de Deus, onde as pessoas se afastam de Deus, Deus está em busca de uma geração diferente. Uma geração que o ame e que esteja disposta a ajudá-lo a estabelecer seu reino nessa terra. Você está disposto? Depois a gente viu na segunda mensagem que o Zé da Silva liberou, que foi no sábado pela manhã, ele falou de 2 pontos principais, que foi a base da igreja e o fundamento da igreja. E nessa mensagem, ele fala da questão do legado, né, que a vida da igreja é o nosso legado. O que é o nosso legado? O nosso legado é aquilo que nós construímos da nossa vida, aquilo pelo qual nós gastamos nossa energia e nós deixamos para outras gerações. Então, quando a pessoa ela falece, muitas falecem e não deixam legado nenhum, mas algumas deixam um certo legado. E eles pensam assim: qual o legado que eu vou deixar para a geração anterior? Qual o legado que eu vou deixar para a sociedade? Então, no nosso caso, irmãos, qual o nosso legado? O nosso legado é a vida da igreja. Nós precisamos estabelecer em cada cidade a vida da igreja, porque nós sabemos que não basta apenas nós termos uma identidade e ter uma missão, mas Deus precisa de um lugar, de um quartel-general, onde Ele vai preparar, aperfeiçoar cada um de nós para lutarmos por Ele e estabelecer seu reino nessa terra. E esse lugar é a igreja. Só que hoje muitas pessoas pensam que igreja é uma denominação, que igreja é um templo, que igreja é uma instituição religiosa, mas nós sabemos que a igreja não é nada disso. A igreja é simplesmente o corpo de Cristo. A igreja, ela é, na verdade, composta por cada um de nós, por todos nós. Nós somos a igreja. E tem que haver uma visão bem clara em nós, de que não é apenas nós que somos a igreja. A igreja é composta por todos os filhos de Deus,
de todas as eras, todos que nasceram de novo, todos que receberam o Espírito que dá vida dentro dele, que foram regenerados, todos compõem a igreja, a única igreja de Cristo. Só que essa igreja, ela precisa de um aspecto local, não apenas o aspecto universal, o aspecto invisível, mas o aspecto local. E é nesse aspecto local que nós estamos inseridos. É nesse aspecto local que Deus nos colocou, nesse ambiente, né, da vida da igreja, para nós sermos aperfeiçoados. E lá, quando nós chegamos com todas, né, nossa cultura, a nossa maneira, nossas opiniões, nossa maneira de pensar, nossa maneira de servir. E aqui na vida da igreja, Deus, Ele, através dos tutores e curadores, Ele nos aperfeiçoa para servir melhor ao Senhor. Então, é muito importante, irmãos, que nós saibamos que Deus, Ele escolheu um único lugar. Você não pode nunca sair desse único lugar que Deus escolheu. Desde o Velho Testamento está escrito isso, que Deus escolheu um lugar para onde o povo de Israel pudesse ir e pudesse adorá-lo e pudesse ofertar os seus dízimos, as suas ofertas votivas, suas ofertas voluntárias, todas as suas ofertas, eles tinham que ir adorar nesse único lugar que Deus escolheu. Então, as 12 tribos de Israel, que moravam distantes, todas elas seguiam 3 vezes por ano para o único lugar que Deus escolheu, que era Jerusalém. E ali eles adoravam a Deus, levavam suas ofertas, e ali era o lugar que Deus escolheu. E o Senhor falou para eles, deu um aviso bem forte: você não pode adorar, você não pode ofertar, você não pode levar seu dízimo para outro lugar que não seja o lugar que eu escolher. Então, irmãos, a igreja é o lugar que Deus escolheu. Nós temos, né, hoje, igrejas A, igreja B, igreja C, igreja D, todas montadas numa base errada. Umas, a base, sistema de congregações. Outra base é o batismo por imersão. Outra, a base é o batismo por aspersão. Outra, a base é uma outra doutrina, outra verdade. Enfim, um monte de coisas que, na verdade, só causa divisão e mais divisão entre o povo de Deus. E hoje nós temos mais de 30 mil instituições chamadas igrejas. Mais de 30 mil diferentes. Tudo isso causada, né, divisões causadas por questões doutrinárias. Então a única base, Deus é sábio, a única base que não divide é a base da cidade, da localidade. Por isso que o Zé explicou muito bem aqui, que quando a igreja é falada no aspecto local, sempre ela está ligada a uma cidade. Então a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Tiatira, a igreja em Filadélfia e assim por diante. Não tem as igrejas na cidade. Então quando Deus olha para uma cidade, Ele não vê muitas igrejas, Ele só vê uma igreja. E essa igreja precisa estar na base adequada, que é a localidade. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem quando nós falamos assim: nós somos a igreja em Açu. Nós somos a igreja. Ah, quem são vocês? Que igreja é de vocês? Ah, nós somos a igreja em Caicó. Ah, nós somos a igreja em João Pessoa. Ah, eu não entendo. As pessoas não vão entender, porque elas aprenderam errado. Mas vocês são privilegiados de ter uma visão adequada. Senhor Jesus, então vamos nos conservar, irmãos, na vida da igreja, no lugar que Deus escolheu. Infelizmente, né, quando a gente vê ainda alguns jovens, alguns irmãos, que de repente deixa esse viver da igreja e vai reunir-se, né, num lugar que não é o lugar que Deus escolheu. Mas eu estou falando essa palavra para vocês aqui, para que vocês possam ficar claros sobre isso. Esse é o lugar da bênção. Esse é o lugar, como a Bíblia fala, quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos, né? Unidos no sentido de unanimidade, de um só lugar. E ele fala, ali é como óleo precioso, não é? Que desce sobre a cabeça
né, de Arão, ali, e vai descendo pela sua barba, e descendo pela sua veste, e ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Então, eu quero alertar você, irmãos e irmãs, nunca deixe a vida da igreja. Fala para o outro lado, nunca deixe a vida da igreja. Amém? Agora a gente vai entrar na mensagem de hoje, né, que fala que o Espírito concluirá a obra de Deus. Vocês viram que esse versículo que nós acabamos de ler, Zacarias, ele diz o seguinte, que não é por força, nem é por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Isso quer dizer o seguinte, se você ler esse capítulo 4 de Zacarias, ele vai falar de uma edificação que se dá através do falar de Deus, uma edificação que se dá através do candelabro. E aí você vê que nesse candelabro ele tem as oliveiras que suprem, né, azeite para os bicos de ouro, e ali cada bico desse tem um tubo que leva para cada lâmpada do tabernáculo, do candelabro. São quantas lâmpadas do candelabro? 7 lâmpadas, né? E essas 7 lâmpadas ali, e lá em Apocalipse a gente vê as 7 igrejas também, 7 candelabros de ouro, né? E aí esse azeite suprindo a vida é que vai fazer a edificação da igreja. Então, irmãos, não é pela nossa eloquência que a igreja vai ser edificada, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa competência, não é por força, não é por violência, não é por poder, mas é pelo Espírito. Por isso que a gente precisa exercitar o nosso espírito, ser aqueles que vivem no Espírito, porque só os que vivem no Espírito que conseguem edificar a igreja. E essa edificação é muito importante que vocês percebam, né, daqui para frente, né, que a gente vai afunilando essa palavra. E eu digo para vocês, não é uma palavra simples, nem de falar, nem de entender, tá? Não é uma palavra que vocês vão assim, né, sei lá, dar risadas, ou não é uma palavra que que a gente vai tocar nos aspectos mais de pecado, né, de mundo, essas coisas. Não, é uma palavra mais elevada, é uma palavra mais espiritual, mas é uma palavra sólida que vai levar para vocês alimento sólido para vocês crescerem em vida. Amém? Então preste atenção. Deus tem uma única linha de atuação, um único canal por onde Ele dispensa a sua vida para a edificação da igreja. A edificação da igreja não se dá por doutrinas. A edificação da igreja se dá pela vida de Deus. E aí, quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim do Éden, e ali Ele colocou a árvore da vida. E Ele queria que o homem, ele comesse da árvore da vida, porque se ele tivesse se alimentado da árvore da vida, a vida de Deus ia entrar dentro dele, e ele ia poder cumprir o propósito de Deus, se crescer nessa terra, multiplicar nessa terra, encher a terra com a vida de Deus. Ele ia multiplicar a vida de Deus nessa terra. Esse é o propósito de Deus. A única autoridade, através da árvore da vida, representada por Cristo. E ali, irmãos, o que é que aconteceu? O inimigo de Deus, ele entrou no jardim, ele conseguiu enganar a Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ainda deu também ao seu marido, a Adão. Ambos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí o que aconteceu? Satanás conseguiu tirar o homem da linha da autoridade de vida de Deus, e trouxe o homem para outro encabeçamento. O homem saiu do encabeçamento de Deus e veio para outro encabeçamento. E esse outro encabeçamento aqui é um encabeçamento clandestino, é uma autoridade clandestina, que todos nós aqui estávamos sujeitos antes de conhecer o Senhor.
Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Abriram? A partir do versículo 1 diz assim: Ele vos deu, mais uma vez, Ele vos deu, diga assim, Ele me deu vida. E aí continuamos assim: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa condição. Nós estávamos debaixo desse encabeçamento clandestino de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Então, irmãos, cuidado, não existe outro encabeçamento fora esses dois, tá? Ou você está encabeçado em Deus, ou você está encabeçado em Satanás. Por isso nós temos que ter cuidado. E aqui fala que ele é o príncipe desse mundo. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, na igreja nós temos que ter cuidado. Nós não podemos fazer a vontade da nossa carne. Nós não podemos fazer a vontade dos nossos pensamentos. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Está encabeçado em Deus. Aquelas perguntas que nós respondemos aqui, vocês lembram ontem à tarde, né? A preocupação de vocês em relação a tantos aspectos ainda mostra, né, que alguns ainda, né, estão ali, né, de vez em quando buscando coisas que não são do Senhor. Mas, irmãos, se nós queremos reinar com o Senhor, nós temos que pagar um preço. A sua carne quer fazer uma coisa, mas é contrária a Deus. Seus pensamentos querem fazer outras coisas, mas são contrários a Deus. A Bíblia fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então os pensamentos de Deus são uns e os nossos são outros. Mas Paulo fala: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Isso é que vai dar para nós maturidade e crescimento de vida, irmãos. Senhor Jesus. E aí esse encabeçamento, né? Graças ao Senhor, aqui fala no versículo 4, mas, amém? Mas Deus, vamos ler bem forte esse versículo 4 e o 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga mais uma vez: pela graça sois salvos. Ó Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? Quando o Evangelho chegou até você, alguém falou do Senhor para você, você recebeu a vida de Deus, você foi transportado, você foi transportada do império das trevas, desse encabeçamento clandestino, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você está alegre por isso? Você consegue tocar que você não está mais no império das trevas? Diga assim: eu não estou mais no império das trevas. Eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor. O que é o o que é o reino do Filho do amor de Deus? É Cristo. Você foi transportado do encabeçamento do maligno para o encabeçamento de Cristo. Amém? Você está alegre com isso? E todas as coisas, irmão, agora, Efésios capítulo 1, versículo 9, convergem para Ele, para Cristo. Abra aí sua Bíblia em Efésios 1, 9. Vamos ler o versículo 9
e o 10, tá? Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todas as coisas, tanto no céu como na terra, venha para convergir para Cristo. O que significa convergir todas as coisas para Cristo? Significa que todas as coisas passam agora a ficar debaixo do seu encabeçamento. Eu quero perguntar para vocês, irmãos, vocês têm um desejo de serem encabeçados por Cristo? E quando fala todas as coisas, inclui também a igreja. Ainda no capítulo 1, versículo 20 ao 23, diz assim: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele diz aqui que ele agora é a nossa cabeça, e nós estamos agora encabeçados no Senhor. Isso quer dizer também, irmãos, que todas as coisas nesse universo estão debaixo dos nossos pés. Aí alguns de vocês falam assim: irmãos, como vencer o pecado? Eu saio dessa conferência com a minha tocha acesa, mas toda vez que eu chego lá, minha tocha se apaga. Eu quero dizer para você, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ah, mas servir a Deus traz frustração, traz sofrimento, traz abandonar o que eu gosto. Eu digo a vocês, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Amém? Você é vencedor. Diga assim: eu posso vencer. Eu posso vencer o pecado. Eu posso vencer o mundo. Eu posso vencer o maligno. Porque eu sou mais que vencedor. Ah, mas eu me acho fraco. Eu sou tão fraquinho. Eu não consigo avançar. Eu quero ler para vocês aqui, Joel, capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Joel capítulo 9, capítulo 3, aliás, Joel 3. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 9 e 10, tá? Vamos ler, cheios de certeza, de confiança, tá? Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas, e arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Se você se sente fraco nessa manhã, diga assim: eu sou forte. Mais uma vez, todos nós agora: eu sou forte. A Bíblia fala que você pode tudo naquele que lhe fortalece, que é o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, continuando, irmãos, o Senhor nos transportou, nós agora estamos convergidos em Cristo, encabeçados por Ele, e Deus estabeleceu agora de uma maneira prática
Preste atenção agora, viu? Como se dá o encabeçamento de Deus de maneira prática? Porque uma coisa é você fala assim, Deus está encabeçando a igreja, Deus está encabeçando, falando a igreja, dando direção, mas como isso acontece na prática? Como a gente pode ver isso, tá? Então abra em 1 Coríntios capítulo 12. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 28, tá? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Amém? Agora Efésios capítulo 4. Abre em Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Tá? E 12, tá? 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, na igreja, irmãos, os apóstolos aparecem em primeiro lugar na linha de autoridade. Vocês estão compreendendo isso? Porque às vezes acontece assim, algumas igrejas pensam dessa forma. Não, uma vez que os apóstolos levantaram as igrejas e agora entregaram as igrejas na mão dos presbíteros, tá, para administrarem, agora os apóstolos não têm mais como interferir ali. Agora, aquele lugar ali é a autoridade dos presbíteros. Só os presbíteros podem mexer, os apóstolos não podem interferir. Mas isso, irmão, não é verdade. Aqui fala, né, que o apóstolo, ele está nessa linha de autoridade, ali recebendo o falar do Senhor, e esse falar precisa ser canalizado para todas as igrejas. Amém? Então eu quero ler com vocês ainda 2 Coríntios capítulo 10, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 8, tá? Abriram? Vamos ler juntos. Porque se eu me gloriar, aqui é Paulo falando, tá? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Vocês entenderam aqui? Paulo está falando que Deus deu para ele uma autoridade. E ele pode aplicar essa autoridade na igreja em Corinto. Mas ele não vai aplicar essa autoridade para destruição. Ele vai aplicar essa autoridade para edificação. Então isso mostra que a edificação vem por meio da palavra profética dos apóstolos. E aqui, por outro lado, irmãos, os apóstolos não podem ir também para a igreja, ele não vai na intenção de destruir, mas ele vai na intenção de edificar, na intenção de gerar vida ali, suprir vida. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 22, tá? Porque eu vou só citar para vocês, tá? Lá em Apocalipse 22, fala que há um trono de Deus, e do trono de Deus sai um rio, que é o rio da água da vida. Então o trono de autoridade de Deus, desse trono não sai polícia, não sai fiscais, não sai controladores, não sai dominadores, mas o que sai é vida. E a vida, ela é capaz, irmão, de vencer todas as coisas. Amém? De suprir todas as coisas. E aí, essa vida chega até nós na igreja. E aí o Senhor falou lá em João capítulo 7, né?
quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão que rios de água viva. Amém? Que é esse rio de água viva? É o Espírito. É o Espírito que Deus nos deu hoje, irmãos. É maravilhoso. Então, através de nós, essa palavra vem, né, até nós, e aí de nós ela entra suprindo vida, e nós também falamos essa mesma palavra e suprimos vida a todos os irmãos. Agora eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui tem uma revelação, e Deus quer dar essa revelação, que é a revelação de Jesus Cristo. Ele quer mostrar aos seus servos. Quem quer escutar essa revelação? Amém? Ele quer dar revelação para nós. Só que ele não vai dar essa revelação para todos. Vocês entendem? Aqui fala que essa revelação é das coisas que em breve vão acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, o anjo não notificou as igrejas, o anjo notificou a João. E agora João, ele precisa, né, como esse bico de ouro agora, suprir toda essa revelação para as igrejas. Vocês estão compreendendo? Então, através do seu servo. E aí eu quero deixar claro, irmãos, alguns pontos, né? Primeiro, você pode falar assim, mas então Deus não fala comigo? Deus não fala comigo na Bíblia? Claro que Deus fala. Claro que Deus fala para todos nós. Mas essa palavra que Deus fala para vocês é uma palavra específica para vocês, para a sua necessidade. Quando você vai até a palavra, você sente Deus falar para você. Mas a palavra que foi notificada aqui a João, que é por meio dos apóstolos, é uma palavra profética das coisas que vão acontecer, das coisas que vão acontecer na igreja, no mundo, palavra de que vão dar uma direção para as igrejas. Vocês estão entendendo? Palavra de direção. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Mas será que Deus também não fala em vários grupos cristãos, através de vários pastores? Tem tanto pastor aí que dão cada palavra tão rica, não é? E realmente é verdade, irmãos. Deus fala por eles também. Palavras expositivas, palavras, né, de encorajamento, palavras de apacentamento, palavras de motivação. Mas Deus tem falado na igreja a palavra que dá a direção. Vocês estão entendendo? Vocês percebem que quando Deus tem falado para nós, na cada conferência, Ele tem dado uma direção para nós? E nós não estamos como aqueles que estavam rodeando o deserto, não é? Ali, 40 anos rodeando o deserto sem saber para onde vai. Não, nós temos uma direção, nós temos um alvo. Eu quero testar vocês agora. Eu quero saber se vocês têm realmente um alvo. Qual é o alvo de vocês? Qual é o alvo de vocês? O reino. Está vendo? Deus está conduzindo-nos à glória. Você sabe que você está na vida da igreja, não é só para escutar mensagem. Eu estou aqui porque aqui é tão bonzinho, aqui tem mensagens tão boas, a gente tem um louvor bom, né, os hinos são bons, né? Outra gente fala assim, não, o louvor aqui não é tão bom como no outro canto, eu vou para outro lugar. Irmão, nós não seguimos louvores.
nós seguimos a direção do Senhor. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Deus tem dado uma direção para a igreja. Você não sente que a cada tempo, cada ano que passa, vocês estão se preparando mais para entrar no reino? Você sente isso? Quem está sentindo aqui que a volta do Senhor está próxima? Levanta a mão quem está sentindo que a volta do Senhor está próxima. Amém. É unanimidade, né? Praticamente. Eu falei ontem para vocês, né, que até no mundo eles estão sentindo isso, né, que ele chama de relógio do final do mundo. Que até o ano passado estava faltando 2 minutos e meio, né, para meia-noite. A meia-noite é o ponto final. E agora, né, atualizado, foi adiantado mais 30 segundos. Agora nós estamos a 2 minutos da meia-noite. Olha só, irmãos, estamos muito perto da volta do Senhor. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a mensagem não dá, né? Não temos tempo para isso. Mas, irmãos, vamos nos preparar. Amém? Vamos nos preparar para estar de pé quando o Senhor voltar e nos arrebatar. Porque depois do arrebatamento, irmãos, aí vai acontecer uma coisa que eu não queria que nenhum de vocês ficassem aqui. Na esfera que vai ficar essa terra. Ó Senhor Jesus. Mas aí vamos seguir essa palavra profética, né? Essa palavra que dá uma direção, que dá uma linha na revelação do que Deus tem para falar para os seus servos, né? Das coisas que em breve devem acontecer, para nos orientar como andar, né? Como andar nesse mundo de trevas, desse mundo pecaminoso, cheio de distrações, de entretenimento, que o inimigo de Deus usa para nos desviar. Aí você pensa que está fazendo uma coisa boa lá, né? E está se desviando do ponto central, está se desviando do seu foco. Você tem um foco. Diga assim: eu tenho um foco. O meu foco é o reino. Irmão, não perca o seu foco. Ó Senhor Jesus. E aí eu quero ler agora com vocês Zacarias capítulo 4, voltando, né? Ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 4. Eu vou aqui discorrendo ponto a ponto, tá? Prestem bem atenção em Zacarias 4, tá? Que o Senhor quer falar para nós nessa manhã. Versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Fala para o irmão do seu lado assim: desperta tu que dormes. Desperta! Deus quer nos despertar nessa conferência. Ó Senhor Jesus. Olha só aqui, e me perguntou. Então Jeremias falou assim, e o anjo me perguntou: que vês? Aí respondi-lhe: olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima dele, com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, e para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O que é que Zacarias viu aqui? O que é que Zacarias viu? Ele viu um candelabro. Amém? Zacarias viu um candelabro. Irmãos, o que é o candelabro? O que tipifica o candelabro? Quem sabe? Hã? A igreja, né?
Você sabia que o candelabro representa a igreja? Eu vou falar um pouco do candelabro para vocês, tá? Primeiro ponto. O candelabro, ele era todo de ouro. Não podia ter mistura, tinha que ser ouro puro. Quando fala que era ouro puro, significa que todas as impurezas no ouro, toda impureza tinha que ser tirada. Então, para que tirasse toda a impureza do ouro, tinha que passar por um processo, né, de aquecer o metal. Aquecer de tal forma, várias vezes, até tirar toda a impureza para ficar um ouro puro. Então, o ouro puro, na verdade, representa na Bíblia a natureza de Deus, a natureza do Pai. Ele é puro. Segundo, né, vem a questão da forma. O candelabro tinha uma forma. Ele era uma haste, né, que levantava, né, tinha um pedestal. E aí desse pedestal saía 7 hastes, né? Aqui, né? 7 hastes. E, na verdade, você olha para o candelabro, você vê uma forma. Então, o Deus triuno precisa de uma forma. Ou seja, precisa de ter uma expressão. E essa expressão quem é? Cristo, é o Filho, né? Então o Pai, a natureza do Pai de ouro, agora a forma do candelabro é a forma do Filho. Aí é a forma do candelabro. Só que tem um detalhe, irmãos. O candelabro, como é que era feito? Vamos fazer uma haste central, e daqui vamos fazer algumas pequenas, né, hastes, e vamos colar depois isso aqui, soldar. Você acha que era assim? Não. Como é que fazia o candelabro? O candelabro foi feito assim: pegaram uma bola de ouro, tá? Não é a bola de ouro do Cristiano Ronaldo, não, né? É a bola de ouro do Espírito, né? Então eles pegavam uma bola de ouro, tá? E ali eles pegavam a talhadeira e talhava aquela bola de ouro. E ali ele ia dando forma. E no final esculpia aquele candelabro de ouro. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que na vida da igreja, Deus está nos esculpindo. Deus está fazendo uma obra-prima em você. Quando você chegou aqui na vida da igreja, você chegou cheio de impurezas, não é verdade? E aí Deus colocou a sua natureza em você, a natureza de ouro. Só que agora essa natureza tem que ser trabalhada em você. E essa natureza, para ser trabalhada, vai trazer para você sofrimento, vai trazer para você tribulação. Mas o que é que a Bíblia fala? Se sofremos com Ele também seremos glorificados. Quem quer ser glorificado, diga amém. Amém? Mas só que para ser glorificado não acontece do nada. Deus está formando esse candelabro. E Ele está talhando em cada um de nós, né, pelo trabalhar do Espírito da nossa vida. Quem sente que Deus está trabalhando em você? Diga amém. Não está trabalhando? Não está tirando suas impurezas? E eu sei que você não está formado ainda, né? Você não está formado, você não está formado ainda. Mas nós estamos num processo. Deus está trabalhando em nós. E aí você não pode sair desse trabalhar de Deus. Não reclame, não murmure, né? A vida da igreja é difícil, não dá para prosseguir, nós somos sempre poddados, nós somos sempre cortados, nós somos sempre espevitados. Mas quem está espevitando você é o Espírito. Amém? As situações que acontecem, irmão, na nossa vida, é Deus trabalhando em nós. Você crê nisso? E por fim, nós temos também no candelabro, nós temos ainda o azeite, não é? E o azeite é responsável para dar a luz, para dar o brilho para o candelabro. Então o azeite representa o Espírito. Então nós temos agora o Pai, o Filho e o Espírito. Mas isso é apenas o Deus triuno. Mas o candelabro agora é a igreja. Por isso que precisa também de nós. E quem somos nós? No candelabro?
Diga assim: eu sou o pavio. Fala assim: eu sou o pavio. Amém? Sabe para que serve o pavio? O pavio, ele serve para conduzir o azeite. Se só tiver o azeite dentro do candelabro, ali dentro das lâmpadas, irmãos, ele não vai conseguir brilhar. Então, como é que Deus vai brilhar nessa terra? Através de nós. Diga assim: Deus vai brilhar através de mim. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então, aí o pavio, né, faz com que o azeite, né, que está na lâmpada, ele chega até a superfície aqui, né, através do que Pedro nos falou na conferência, né, da tensão superficial, né, a tensão superficial que leva o azeite até em cima, né, aqui, e aí você coloca o fogo, e aí o fogo não se apagará. Amém? Só que de vez em quando, né, esse candelabro começa a fumegar, né? Você vira que as tochas no primeiro dia, né, estava começando a soltar fumaça, né? Porque o pavio estava queimando. Então muitas vezes o pavio começa a queimar. Aí Deus vem com a sua tesourinha de ouro e aí corta aquela parte que está queimada em nós, para que nós possamos brilhar mais, né? O Espírito possa brilhar mais através de nós. Amém? Ó Senhor Jesus. E esse candelabro, na verdade, lá no Apocalipse, são o quê? São as igrejas. Cada cidade tem um candelabro brilhando, que é uma igreja ali no seu aspecto local, brilhando naquela cidade. Amém? Bom, estamos agora no final da mensagem, tá? Tudo isso, né, para que é, irmãos? Olha só, a tocha que o Senhor, né, nos deu para carregar, e na verdade nós somos a própria tocha queimando, né? Depois nos colocou, nos deu a identidade, somos filhos de Deus, deu para nós uma missão nobre, que é de estabelecer seu reino nessa terra, nos colocou no melhor lugar para ser treinado, para ser aperfeiçoado, que é a vida da igreja. E Ele nos deu tutores, curadores, mestres, pastores, não é? Para cuidar de nós, para nós crescermos. Deus já deu tudo para nós. E aí, nos colocou nesse lugar, na base adequada, no fundamento adequado, que é Cristo. Para quê? Para agora fazer uma edificação em nós, e essa edificação vai culminar no estabelecimento do governo de Deus nessa terra. Hebreus capítulo 2, vamos ler agora Hebreus 2. Ó Senhor Jesus. Hebreus ó Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês aqui do versículo 1 até o 4, tá? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Versículo 5 agora, tá? Todos juntos. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Amém?
Diga assim: não foi a anjos. Irmãos, o mundo que há de vir vai ser governado por nós. Quem quer governar? Quem está disposto a governar o mundo que há de vir? Junto com o Senhor. E aqui ele fala: mas cuidado, né? Importa que agora você se apegue, né? Com mais firmeza. Segura o irmão do seu lado assim, segura ele assim. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? E aqui nos encoraja, irmãos, a não sermos desobedientes, né? Olha só: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Está vendo? A pergunta da Bíblia aqui, o Senhor está perguntando para nós, para você. Ele está perguntando para você: como você vai escapar se você negligenciar essa tão grande salvação? Ó Senhor Jesus. Aí depois ele fala de uma revelação, que tudo isso é para o reino. Tudo isso é para estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Um governo de justiça, um governo de paz, um governo de amor, que Deus vai estabelecer. Você crê nesse governo? Amém? E Deus está esperando por você. Ele está preparando você na vida da igreja para governar juntamente com Ele. Ele está dando para você esse presente, não somente a salvação, não somente a salvação, mas Deus, irmãos, já tinha visto você e já tinha conhecido você antes de você nascer. Quando você por algum motivo cair numa situação de desânimo e de pecado, e você falar assim: puxa Senhor, eu caí mais uma vez nesse mesmo pecado, eu caí mais uma vez nesse mesmo pecado, eu falei para o Senhor que não ia cair mais, que não ia pecar mais, mas eu caí novamente, agora não tem mais jeito para mim. Aí você se lembra: não, Deus me escolheu antes de eu nascer. Você sabe o que significa, irmãos? Que não é pelas suas obras, não é por você ser bonzinho, não é porque você é um modelo, não é porque você é uma pessoa correta, justa, íntegra. Eu não cometo pecado, eu faço de tudo, eu me esforço. Não foi por isso que Deus escolheu você. Você nem tinha nascido ainda. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Eu não sei como o Senhor fez isso, mas Ele, na sua antevisão, Ele nos viu e Ele nos escolheu. Não foi porque você é bonzinho ou você é ruinzinho, não. Ele escolheu você e acabou. Diga assim: Ele me escolheu e acabou. E eu creio. Mas Ele colocou você na vida da igreja, para você ser aperfeiçoado, para poder governar no mundo que há de vir. Hebreus 2:10, 2:10, abre aí, vamos lá. Estamos chegando no final. Aleluia! Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ele está nos conduzindo à glória. Diga assim: Deus está me conduzindo à glória. Aleluia. Por isso, irmãos, que você tem que buscar
a santificação. E quando eu falo santificação aqui, eu quero explicar para vocês, não é assim, a partir de hoje eu não vou mais pecar, a partir de hoje não vou mais assistir isso, não vou mais falar aquilo, não é isso. A santificação se dá por meio da infusão de Deus em você. Quanto mais Deus se infunde em você, quanto mais Deus supre você, quanto mais a vida entra em você, mais você se torna santo. Amém? E isso vai deixar você, mais correto, mais justo, mais honesto, porque a vida de Deus, ela é santa, ela é justa, não é? Então, não é se esforçar para ser bom, não é se esforçar para ser correto, não é se esforçar para ser honesto, mas é buscar Deus. Amém? Alguns falam assim, mas eu não consigo, né, eu não consigo avançar na vida da igreja. Busque a Deus. Busque a Deus em oração. Busque a Deus na comunhão. Busque a Deus na palavra. Busque a Deus no Espírito. Busque a Deus nos livros espirituais. Busque a Deus no alimento diário. Nas comunhões das igrejas. Nas conferências. Busque a Deus. Agora, para a gente concluir, Hebreus capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Amém? Versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos correr? Quem quer correr, diga amém. Aqui fala, né, que existe uma grande nuvem de testemunha. Irmãos, os anjos, né, estão torcendo por nós. Torcendo, Ulisses, né? Eles estão torcendo por nós. Falando, vai, vai, vai. Não para. Continua correndo. Não desista da vida da igreja. Não desista do Senhor. Não troque o Senhor por nada. O inimigo vai te oferecer muitas coisas. Vai te oferecer distrações, entretenimento, pecado, mundo. Mas você precisa rejeitar tudo isso. Você tem que avançar. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Segure sua coroa. Avance. Tem uma nuvem que está torcendo por nós. Está em pé. Vai, vai, vai. Ó Senhor Jesus, se desembarace de todo o pecado, né? O pecado que tenazmente nos assedia, né? Você está colado na gente, né? Levando a gente a pecar. Se desembarace de tudo isso, que isso não leva a nada. Busque o Senhor. Ó Senhor Jesus, corramos. Nós estamos numa corrida, irmãos. Essa corrida, preste atenção, né? Eu gosto muito da corrida de São Silvestre, porque eu aprendo muita coisa com ela. E ali, sabe qual é o segredo? É você estar junto, correndo com o pilotão de elite. Amém? Não seja aquele que está lá atrás, né? Ali tem 30 mil participantes. Aí tem uns que estão com a placa aqui, outros estão com a fantasia do super-homem, a fantasia do Batman, e tá só se divertindo. Aí está vivendo a vida da igreja, brincando, se divertindo e tal. Não, nós estamos correndo para vencer. Amém? Nós não queremos ficar para trás. Nós queremos estar no pilotão de elite, correndo. Quem está correndo, quem está avançando, eu quero estar junto com esses irmãos que estão avançando. Eu quero estar junto com esses que estão aí na frente.
Eu quero estar junto com esses que vão ganhar. Eu quero estar junto com os vencedores. Eu quero deixar as coisas para trás. Eu quero me envolver. Eu quero invocar o nome do Senhor. Eu quero correr junto com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Correr essa corrida, irmãos. A vida cristã é uma corrida. Claro, é uma corrida longa, não é uma corrida pequena. Mas você tem que ter perseverança. Por isso tem que ter perseverança. Até o fim. Nós vamos ser vencedores. E outra coisa, para terminar. Não olhe para quem cai do seu lado. Não olhe para os que cometem pecado do seu lado. Não olhe nem para você. Mas olhe para o autor. Amém? E consumador da fé. Jesus. Olha só. Olhando firmemente. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olhar firmemente significa que o Senhor está à nossa frente correndo. O Senhor não está parado. O Senhor não está sentado no trono e fala assim, vamos lá, corram, corram. Não, Ele está correndo. Amém? Você está sentindo, está vendo o Senhor correndo na sua frente? Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Através da corrida, Ele está dizendo, vem, vem, né, Aninha? Vem, Jocil, vem, Carlos Júnior, vem, Aninha. Vamos lá, corre, vem, não fica para trás não. O Senhor está nos encorajando, irmãos. Então, não olhe para a sua situação, não olhe para os problemas na igreja, sempre vai existir. Não olhe para aquele irmão responsável que você não gosta, não é? Não olhe para aquele irmão ou aquela irmã do seu lado que você não gosta. Não olhe para aquele que caiu, que era um líder que caiu. Não olhe. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nesse ano 2018, amém. Vamos correr. Vamos pregar o evangelho. Vamos ganhar pessoas novas para o Senhor. Vamos ficar embaixada do rei da bandeira em cada cidade. Vocês topam? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém.